Olá, pessoal. Eu sou a Camila Macedo, faço parte da equipe de curadoria de longas-metragens do Olhar de Cinema e estou aqui para iniciar mais uma conversa sobre os filmes que fazem parte da programação dessa 10ª edição do festival. Hoje, batendo um papo sobre o filme Carro Rei, que depois de ter estreado mundialmente no Festival de Roterdã e de ter ganhado, dentre outros 3 prêmios, o de melhor filme no Festival de Gramado, participa da programação do Olhar de Cinema nessa edição de 2021, como um dos filmes que compõem a mostra Olhares Brasil. E para falar um pouco sobre o filme comigo, estão aqui a diretora e roteirista, Renata Pinheiro, os também roteiristas Sérgio Oliveira, que além do mais é também produtor do filme, e Léo Pirata, e representando o elenco, a atriz Julie Zelting e o Luciano Pedro Júnior. Antes de mais nada, queria agradecer a vocês pela disponibilidade dessa conversa, por participarem com o filme do festival. A gente está super feliz de ter Carro Rei no Olhar de Cinema. E, bom, o filme está circulando, tem tido uma recepção muito boa da crítica, do público, e uma das coisas que tem sido muito falada é sobre essa abordagem, essa aposta no fantástico, numa espécie de realismo mágico, para lançar, para construir um olhar para o cenário contemporâneo do Brasil, né? E entendendo que um longa-metragem no nosso país, em geral, né, demora um bocado de anos até ser realizado, eu fico pensando que se nessa recepção agora, quando o filme é lançado em 2021, a gente tem essa impressão de uma atualidade, muito provavelmente no processo uma série de camadas de tempo e de eventos foram se sobrepondo, né? Então eu queria começar perguntando para a Renata, para a Sérgio, para a Léo, da onde que parte essa ideia, né, de contar essa história, de apresentar esse filme, e sobre como ela foi se desdobrando e sendo transformada à medida em que foi planejada até chegar às filmagens e às primeiras exibições. Oi, Camila, oi todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e junto com essas pessoas tão lindas e especiais que compõem o Carro Rei, né? De fato, é um filme que passou, o roteiro ele passou por muitos tratamentos e principalmente o último que foi terminar assim, vésperas da gente montar a base mesmo de produção, né? Então, a gente contextualizou o filme na atualidade, porque era impossível, é uma coisa muito violenta que o Brasil tinha passado recentemente, com o golpe, né? Que, enfim, tirou uma presidenta eleita. E, então, assim, era impossível a gente não se impregnar desse clima todo de violência, vamos dizer, que a gente estava passando, né? Então, é um filme que ele começa o primeiro tratamento, exatamente também por um reflexo de uma situação da nossa sociedade, porque a gente vinha de um boom econômico, né, com o PT, com Lula e tudo isso, que de alguma forma também modificou nossa sociedade, porque colocou muitos carros na rua, né? O carro é uma moeda, assim, é o símbolo, vamos dizer, da prosperidade. Então, o filme nasce, né, por esse evento, essa situação assim de muitos carros na rua, de cidades que não estavam preparadas para tantos carros, e termina com uma situação completamente diferente, que é, no caso, a crise financeira, entendeu? A injustiça social muito grave, agravante, assim, e a cada dia que passa mais. Então, de fato, era um filme que sempre teve contextualizado numa atualidade brasileira, o que também não é só brasileira, né? A gente vê esse evento em vários outros países do mundo, que é essa tomada da extrema-direita também no poder. Então, os meninos podem falar também o tanto que a gente trabalhou nesse roteiro. Esse roteiro começou há muito tempo atrás. Eu acredito que, para você ter uma ideia, a gente ganhou o primeiro edital em 2015. Então, já tinha começado antes de 2015. Né? E, claro, o roteiro, o cinema reflete muito tempo, né, que você está, né? Não pode deixar. Né? Ele já refletia, de alguma maneira, como o que Renata falou, desse carro como um critério de ascensão social. Então, isso já era um paradigma que a gente já estava trabalhando, e também já no Fantástico, já nessa chave fantástica, isso já estava desde o início. Não é? Os eventos que sucederam, não é?
o golpe, a ascensão do fascismo no Brasil, né, isso veio, claro, nessa sequência nefasta, mas que a gente não poderia deixar de refletir isso. E, de alguma maneira, como o filme, eu acho que tem uma base muito política, né, ele tem uma chave também muito política, ele reflete muito tudo isso, né, do que como a Renata fala também, o que o mundo está passando, na verdade, não é só aqui no Brasil, especialmente sociedades em que ainda privilegiam o carro privado como modo de transporte, não é? Em detrimento aos transportes urbanos mais democráticos, não é? E bem, é isso. Léo, por favor. Não, eu só tinha tomado um susto aqui, porque eu não sabia se tinham me visto ou não, se a gente tinha me mandado a mensagem perguntando onde é que eu estava. E foi um processo muito longo também, né? Como a Renata e o Serginho colocaram, assim, acho que foram 7, 8 anos. Então, a gente viu muita coisa mudando, né? A gente já vinha também do outro processo, do outro filme que a gente tinha feito junto, que era o Super Orquestra, que também, de uma certa Super Orquestra, Arco-Verdense e Ritmos Americanos, que também colocava muito, né, também assim, toda uma exuberância de consumo que estava acontecendo ainda, né, por consequência dos anos, né, Lula e Dilma, e, né, a gente estava no sertão de Pernambuco filmando a transposição do Rio São Francisco, filmando na Transnordestina, né? E de uma certa maneira, né, assim, como a Renata falou, com os estímulos, né, que estavam acontecendo, a figura do carro, que já era muito presente, assim como das motos, né, no sertão substituindo os jumentos, né, já era uma coisa que estava muito forte, né? E eu acho que a reflexão ela parte daí, né? Num primeiro momento a gente tinha um roteiro que era em Recife, né? Só que era outra perspectiva, né? Assim que acho que o tempo foi passando, a gente outras questões vão chegando conforme, né, a gente vai vivenciando toda a reflexão, né, da feitura do roteiro. E eu acho que foi muito importante também todo esse tempo, né, assim, para sedimentar uma série de coisas em relação ao próprio amadurecimento, assim, né, da visão com relação ao que a gente iria, assim, mostrar, qual perspectiva, né, também, quais personagens, né, que isso foi uma coisa que muda muito também, né, assim, o ângulo que foi buscado, né, e eu, por exemplo, não consigo pensar, né, assim, um roteiro sem outro roteiro. Então, acho que está tudo dentro do mesmo processo de vivência, assim, né? E de confronto com essa questão e, claro, uma busca de uma rota de fuga, assim, né? Nossa, com relação a aquilo que as questões que o filme levanta, né, também, e como colocar isso, né, através de personagens, de ações, de imagem, foi muito incrível, assim, ó. Acho que eu nunca passei por nada, né, tão intenso. Trabalhou assim. muito. Foi muito trabalho. Eu me lembro hoje de dar assim, um arrepio, porque a gente correndo atrás de um último tratamento de roteiro, porque era urgente, assim, e as ideias estavam muito fortes e a gente precisava atualizar, né? E aí, em pouco tempo, a gente realmente ralou bastante. É muito legal ouvi-la, porque acho que, de alguma maneira, isso está impresso no filme, assim mesmo, né? Todo esse trabalho e também todo esse movimento de reconfigurações, assim, e de como as coisas vão se transformando à medida em que elas vão sendo feitas e aparecendo. E aí, obviamente, né, não tinha como escapar, nas falas de vocês apareceu muito a questão do carro e a figura do carro, que é o que está, inclusive, no próprio título do filme.
E eu queria perguntar um pouco sobre isso, que um dos personagens principais é justamente um carro, né? E aí eu queria saber um pouco das construções do personagem Uno, né, interpretado pelo Luciano, e da Mercedes, interpretado pela Jules, pensando também nisso, do como contracenar com esse personagem que não é um corpo humano, né? Talvez um carro que é, de certa maneira, humanizado ou não, mas vocês têm uma relação, né, os personagens de vocês, relações muito íntimas, inclusive, com esse personagem. E queria aproveitar e emendar, queria ouvir primeiro, né, de Luciano e de Júlia, mas perguntar também da Renata sobre o processo de direção desse personagem, pensando desde a concepção visual, sabendo inclusive da sua trajetória, né, na direção de arte, mas também da direção do Tavinho, de como dar voz e construir um personagem a partir da voz e não do próprio corpo, né? Então, podemos começar com o Luciano? Oi, Camila. Oi, gente. Falando assim sobre esse processo, né, de interpretar uma personagem que dialoga, tem essa habilidade, esse poder de falar com os carros e principalmente com o carro rei, foi uma experiência muito fantástica para mim, assim, porque eu acho que o realismo mágico, quando se trata de América Latina, na verdade ele é um pleonasmo, assim. Tipo, a nossa realidade na América Latina, ela por si só já é muito mágica, assim. E aí eu percebi que, na verdade, já é um hábito comum, assim, da gente, de algum modo, despertar a alma das coisas, né? Tipo, meio que dar nome às coisas e depois passar a interagir com elas. Numa relação muito profunda mesmo, assim. E aí, em especial com o carro-rei, o que me acontecia muito era de pensar se aquilo era uma voz projetada na minha cabeça antes, né, do carro passar por a transformação que eu faço junto com meu tio Zé Macaco, né, no carro, se isso era uma coisa tipo que eu fantasiava demais e tinha como ter essa relação com ele, ou se de fato ele já falava comigo, porque depois o carro, né, ele passa por esse processo de conversar realmente com as pessoas que estão ao redor dele, assim. E aí é muito doido porque o filme vai friccionando isso, se é uma questão de tecnologia, se esse grupo, né, de pessoas conseguiu dar essa voz tecnológica ao carro, ou se é de fato o carro já se alimentando dessa tecnologia e passando a ter a própria autonomia dele, assim. Então, a todo momento eu estava tentando entender essa questão dentro de mim mesmo, assim, como um, sabe? Tipo, e que com o passar do tempo essa relação ela vai mudando, né? Tipo, inicialmente você não sabe se o carro ele é uma espécie de amigo, se ele é uma espécie de um ser que vai de algum modo dar uma reviravolta na história. E aí acho que poder me relacionar com ele sem entender tanto quem é esse sujeito que tipo é um ser inanimado, mas que está passando a ser animado, era muito forte, assim. E dentro de uma composição imagética que você ficava se questionando se as coisas que estão ao meu redor, elas de fato não têm vida, assim, né? Ou se nós acabamos por dar vida a esses seres, assim. Então, eu acho que a minha relação de Uno com esse carro é uma coisa realmente que para mim era muito complexa. Até que ponto a gente consegue... Quais são os limites, né? Entre a gente, por exemplo, romantizar essa ideia de dar alma às coisas ou da gente estar, de algum modo, passando por um processo de humanizar os objetos e objetificar os seres humanos, assim. Isso para mim é uma relação que o filme ele tá o tempo todo colocando em xeque, assim, que processo é esse que a gente está passando de a gente se tornar máquina e da máquina se tornar um ser humano. E aí acho que isso é uma coisa que Júlio pode até levar mais assim, essa discussão pela relação que Júlio tem com o carro rei enquanto Mercedes, né?
Obrigada. Eu estou um pouco doente, por isso minha voz está um pouco estranha. Olá, primeiramente gostaria de falar que, por favor, não se refere a mim com palavras femininas, ou também não sou atriz, sou uma pessoa trans não binária, então não uso feminino ou pronomes. Sim, a Mercedes. Bem, eu acho que a Mercedes já viveu muita coisa antes que a gente conhece ela nesse filme. Ela é meio, para mim, ela é quase uma espécie de alien, assim, um pouco. A gente não sabe bem, a gente também não quis definir, ou a Renata não tinha interesse de contar isso, da onde ela vem, qual é a lógica, qual país. É fora do Brasil, mas a gente não sabe bem. E eu acho que ela já viveu muita coisa e ela principalmente já viveu muita coisa dos seres humanos e tem um certo desconfiar no ser humano e no mesmo tempo um realismo muito forte, sabendo do tamanho de crueldade, de poder de coisas que o ser humano é capaz. E não sei se isso se dá para entender tanto agora, mas ela dá essas aulas de pole, né, em ONGs, ela viaja pelo mundo, ela conta isso uma vez, para lugares com maior índice de violência a mulheres. Então, acho que em relação, especialmente às brancos cis-homens, ela tem um certo, assim, desconfio, talvez, mas no mesmo tempo ela é uma pessoa muito aberta, assim. Tipo, para mim isso foi uma coisa incrível. Ela, tipo, nada surpreende ela. E ela não tem muito medo, assim. Ela sabe que tudo é possível, quase num nível, não sei se eu falaria espiritual, mas não sei, ela é realmente de uma outra dimensão um pouco. Então, isso é que conecta ela muito com Zé Macaco e também com Carro Rei. Tanto que a gente descobriu filmando que tem uma certa coisa que o Zé Macaco sempre não tem esse mundo muito particular tal, mas os dois, por alguma razão, que não é sexual, mas os dois se encontram assim num nível de ser essas pessoas solitárias no mundo, mas não sozinhos, mas não solitários, né? E sim, eu acho que para ela é tipo, ok, é um carro que fala, ok. Tipo, para ela não tem muito essa separação, ser humanos, objetos. Acho que ela realmente está em outro nível da percepção do mundo e das coisas, da política, das conexões, da história. Então, eu acho o que para nós é muito assim, como assim? Ela tem uma relação sexual com o carro, para ela é ok. Tipo, é uma coisa, não é tão fora do comum assim, né? E a gente tentou um pouco contar isso também, né? Que ela faz o pole também, que também o ferro. Então, essa construção também, que ela tem muita força, que ela se liga a objetos mais atribuídos no normativo como masculinos ou como, né, ferro, carro, máquinas. Para ela, não, é tudo, né? Ela é muito fascinante assim. Então, eu, como atuando ela, como vivendo ela, eu entrei nessa lógica, assim, para mim também não foi uma coisa estranha, assim. Claro, tecnicamente, às vezes no set, né, eu nem lembro direito, alguém, acho que, Serginho, você leu, né, nas filmagens. Léo também leu mais. Léo O dizia. Léo, eles ficaram lendo as falas do Carro Rei, então isso às vezes, né, tecnicamente era um pouco, tinha que abstrair, mas e a gente também tentou quebrar um pouco o comum, uma visão assim, uma mulher que tem sexo com carro, né? A gente não queria entrar numa coisa pornô, num fetiche comum. Então, eu gostei muito o que a arte fez, a coisa das luzes. E Renata e eu, junto com a Raíssa, a gente trabalha, preparadora de elenco, a gente trabalhou muito em como ia ser esse encontro sexual, esse encontro sensual, eu diria. E esse sexo com energias, com luzes. É quase uma coisa lúdica, que talvez
se traduzisse como experiência com drogas ou alguma coisa, mas não sei, não quero... Acho que também não ficou essa associação. Mas... Responde. Não, então, eu acho interessante porque já me perguntaram bastante sobre esse fetiche, né? Homem-máquina, né? Mulher, transar com a máquina. E no nosso caso é um pouco diferente, eu não posso nem dizer assim, não é fetiche. No fundo pode ser mesmo, mas é diferente do fetiche do lugar comum que a gente sabe, né? A coisa de associar a máquina à virilidade, à masculinidade, as mulheres terem tesão em máquina e tal, e vice-versa também. Mas não é bem isso, porque no nosso caso a gente humaniza a máquina, parece que isso muda bastante, assim. A identificação que eles têm começa por uma conversa, por uma identificação, vamos dizer assim, intelectual, vamos dizer. Pontos de interesse, a partir daí eles começam a se relacionar mais sensualmente, né? Então é um outro caminho, não é exatamente o que já se fez, assim. Enfim, é uma outra abordagem que a gente gosta muito, porque, inclusive, eu, por ser mulher, eu tenho muito cuidado, sabe, de como a gente aborda a nossa vida, né, enquanto sensualidade, enfim, viver a nossa sexualidade também. Então, eu tenho bastante cuidado com relação a isso. Aí você me pergunta se como estava, né, previsto dar vida a esse carro. Então, eu me lembro que nos primeiros tratamentos de roteiro, o carro não falava. A gente tinha muitos planos de luzes piscando, motor acelerando, freios, né, pegando os detalhes dos pneus. Então, assim, eu via que eu tinha uma gramática imensa que eu poderia contar que esse carro ele realmente era autômato. Mas, assim, sem dúvida. Inclusive, no Olhar de Cinema, eu não pude defender, porque eu estava fazendo a direção de arte do Zama, Lucrécia Martel, na Argentina. Então, eu não pude ir. Mas Serginho me conta que foi difícil as pessoas entenderem, mas será que ela tem a capacidade mesmo de fazer esse carro, dar vida a um carro e tal? E, assim, estava tudo previsto já desde o começo, que esse carro nem sequer tinha fala. Então, nesses últimos tratamentos, a gente deu fala a ele, até porque com o avanço da tecnologia, WhatsApp, tudo isso, Siri e essas coisas todas, é quase que obsoleto já uma máquina falar. Isso é tão óbvio, já acontece, né? Então, por que não? Mas o que é que aconteceu? De alguma forma, a fala ela substitui outros instrumentos que a gente precisaria para dar vida a esse carro. E uma outra coisa muito básica, Camila, que é plano de filmagem, tempo, falta de grana. Então, assim, eu não pude fazer todos os planos que eu queria, mas eu me lembro demais que a gente terminava de montar a sequência, de fazer todos os planos. Eu, pô, minha gente, vamos lá de novo. A gente esqueceu que o carro... E eu ficava lembrando tanto essa direção, Tiaguinho, como o Fernando Lockett, a todos, assim, o fotógrafo, que o carro era personagem. Porque, cara, assim, é uma estrutura muito avassaladora, assim, filmar um filme grande como esse, sem grana. Então, a gente corria muito. E quando terminava, é aquela sensação, não, mas, porra, ele é o personagem mais importante dessa sequência, vamos lá fazer. Então, fazia frontal dele, fazia, sabe, coisas que eu sabia que eu ia precisar na montagem. Mas, às vezes, a gente esquecia, porque, de fato, era um objeto, né? O que faz ele ter vida é o nosso trabalho de construção narrativa mesmo. E é bom lembrar também uma coisa, que no cinema nacional tem um exemplo, né, que Léo também trouxe essa referência muito bacana, que é o Fuscão Preto, né? Em que o Fuscão Preto transa com uma atriz, na época, que foi Xuxa. Então, isso para a gente é bem importante, porque já existia isso nessa gramática nacional de cinema, entendeu? Fora Cronenberg, o Crash, fora Holy Motors, fora todos esses também, entendeu? Mas talvez até anterior, na verdade, né? E isso para a gente é bem importante. E também outra importância que eu queria falar a respeito dentro do Olhar de Cinema, que foi um lado que foi muito importante para a gente participar, porque deu
a gente, de alguma maneira, ficou com o pé no chão, entendeu? Naquele lab. Eu fui sozinho defender o projeto, de participar do lab, claro, não é? E, claro, houve estranhamento de muitas pessoas, porque realmente a gente estava fazendo uma coisa muito nova, entendeu? Que não é comum no cinema brasileiro. Assim, não é comum. Porque é um projeto pretensioso, né? Ousado. Então, assim, quando a gente teve a ideia, quando eu tive a ideia, falei para Serginho, eu quero fazer um filme onde os carros são os personagens. A gente sempre associa isso a grandes produções, né? Walt Disney, Hollywood e tal. E como eu vim do ateliê das artes plásticas, não, a gente faz, é possível, de uma forma mais artesanal, entendeu? Assim, isso é uma coisa que talvez é mais difícil para as pessoas. É um projeto que demorou um pouco para ganhar um edital, né? A gente saiu trabalhando para deixar um roteiro que fosse muito atrativo. E assim, a gente já tinha feito um curta-metragem que se chama Praça Walt Disney, e nesse Praça Walt Disney, que também já era muito influenciado por Jacques Tati, e a gente fez uma coreografia de carros numa praça pertinho lá de casa, que é essa Praça Walt Disney, onde a gente mora. Exato. Então já existia esse desejo latente de trabalhar com isso. E nessa trajetória sempre tem as pessoas que gostam da ousadia, né? Graças a Deus, e apoiam, que teve também no Olhar do Cinema, no Lab. Sempre tem gente que fica intrigado ali, vamos ver o que é isso, né? Foi o caso da gente ter ganho no edital estadual lá do Funcultura. Qual ano mesmo que vocês participaram do Lab? Eu esqueci. Devia ter trazido essa informação já no início, mas é muito massa para a gente receber de volta. Eu acho que foi 2015. Deve ser, porque é o ano que eu estava filmando na Argentina. Eu acho que foi o primeiro Lab do Lab. Que massa. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foi 15. Que foi mais ou menos no mesmo ano do primeiro edital que vocês ganharam, né? Exatamente. E por acaso, quando eu estava no Lab, eu recebi a notícia que a gente tinha ganho o edital em Pernambuco. Que massa, sim. Foi. E acho que um ponto que é importante assim nesse processo, nessa transição também, com relação ao pensamento em relação ao próprio carro, é que eu acho que no começo o roteiro a gente estava buscando ainda, acho que uma tradução mais naturalista, mais realista, né? Assim, e depois que tem essa transformação da questão da fala, essas coisas, o filme ele acaba indo, né, em direção por um caminho mais artificioso, mas do camp, também se relacionando muito, acho, com coisas que estão também, de certa forma, no filme, que é essa influência tanto, sei lá, dos filmes adolescentes do John Hughes, que aconteciam nos anos 80, assim como a ficção científica B, assim, né, também é uma coisa muito forte. E, claro, né, assim, acho que traz muda bastante o tipo de abordagem. Como a Renata estava falando antes, a gente tinha todo esse pensamento com relação ao mise-en-scène do carro, né, como ele traduziria, de certa forma, né, determinados pensamentos, determinados momentos. Eu acho que esse segundo momento, né, e nesse segundo ambiente, no caso, assim, Caruaru, trazer, né, assim, essa coisa do fantástico, do espetáculo, né, e do entretenimento, mas ao mesmo tempo, né, entendendo o filme também como um produto cultural, o próprio filme é uma perversão dessa ideia de entretenimento e de espetáculo, né? Ele tem uma perversidade. A gente falava alguma coisa de você, como se fosse um filme de sessão da tarde que se torna um pesadelo, que eu acho que também, de uma certa maneira, é o que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Assim, dessa reflexão toda. E isso está muito, muito forte, né? Assim, na maneira com que o filme também ele se joga por tropos e questões que eu acho que numa chave mais naturalista seria e realista, por assim dizer, seria muito estranho, né? Então acho que o filme encontra assim um cromatismo imagético de narrativa e de referências
também, e assim como a própria reflexão e crítica sobre, né, afinal a gente está usando, sei lá, um modelo de entretenimento para colocar outras coisas que normalmente você não veria, né? Foi assim que dentro desse formato naturalmente as coisas são muito mais digeríveis, né? Assim, então foi acho que muito importante também essa entrada da voz, porque no fundo ela ajuda a mudar também bastante o tom, né? E como dizer as coisas, né? E como esse, né? Assim, como esse fantástico, né? Pode ser subvertido, né? Para ainda assim ter alguma contundência com relação à crítica e à reflexão sobre o mundo que a gente vive, né? Massa demais. Eu queria só retomar uma coisa, né? Agradecer a Júlis por me chamar a atenção de um equívoco que eu devia ter perguntado e me certificado com relação aos pronomes anteriormente. E peço desculpa pelo constrangimento, mas aproveito para puxar um outro assunto que bom, tá posto, né, para o filme essa espécie de contraste entre natureza e tecnologia e a humanidade lidando, né, ali no meio disso tudo. Mas quando a gente evoca, inclusive, a cena da relação sexual com o carro, tem uma outra camada, né, que é tanto de uma compreensão, talvez, da sexualidade como uma tecnologia, e também de uma desnaturalização do sexo, do gênero, enfim, que são discussões que são muito caras ao feminismo, assim, né? E pelo menos desde ali da segunda onda dos anos 60, a gente vem discutindo esses binários e essa relação entre natureza e cultura, enfim. E como a discussão feminista está também presente no filme, eu queria saber um pouco de Renata, de Júlis, sobre os caminhos, né? E por onde vocês passaram para trazer, especialmente na personagem performer, que vai carimbando com a morte esses símbolos do poder patriarcal, assim. Sim. Eu vou falar um pouco, acho que, Júlia, eu gostaria muito de ouvi-lo bastante também. Eu acho o seguinte, a gente tinha essa necessidade também de não entrar nessa questão de gênero, porque senão seria mais um tema extremamente profundo e vasto para a gente abordar, né? É um filme que já tem temas muito grandes, assim. Mas, assim, era muito evidente que uma máquina ela tem um outro registro de gênero, né? Não poderia ser masculino ou feminino. Então, ao mesmo tempo, também nos causou uma reflexão, porque a gente, de alguma forma, associa sempre máquina ao masculino, né? Então, na hora de encontrar essa voz, foi aonde realmente se deu essa crise nossa. Porque poderia ser a voz de uma mulher, poderia ser a voz de um homem, né? Poderia ser a voz de uma trans, de um trans, enfim. Então, se gerou essa crise nossa de busca, até que a gente achou que, de fato, iríamos ir por esse lado, vamos dizer, de uma voz mais masculina mesmo, que foi Tavinho Teixeira, que fez a voz dele. Mas foi muito assim, numa busca por um grande ator que pudesse conseguir dar vida a esse carro. E ele faz de uma forma incrível, tanto que eu, assistindo recentemente, eu assisti o filme, me deu vontade de ter colocado até mais falas no Carro Rei. Enfim, mas é uma coisa de uma admiração que eu tenho por esse ator também. Mas eu acho que fica totalmente claro assim que não há exatamente uma definição de gênero ali, né? Que uma máquina ela não tem essa e a mesma coisa com relação à Mercedes. Eu acho que a gente vai nesse lado aí do que seria já a segunda etapa do feminismo e justamente do identitarismo de gênero, que a gente não problematizou algo, a gente já vai numa situação em que é colocado e isso tudo está à mostra, assim, né?
esses limites, que não existem muitos limites tão claros entre os gêneros. É legal porque Mercedes tem uma genitalidade que é protésica, né? É um ciborgue, de fato, assim, né? Então, muito, muito legal. Júlia, se quiser complementar. Sim, é muito interessante o que a Renata falou. É verdade, a gente uma vez tinha falado sobre isso, a voz também do Cal, mas eu esqueci. Bem, na época que a gente filmou, era antes do meu coming out pessoal também, então eu, de alguma forma, não questionei assim o gênero de Mercedes, no mesmo tempo já estava tudo aí. Se eu vejo o filme agora e como a gente construiu, eu já vejo muita coisa também pessoal, o jeito que eu peguei esse personagem. Acho que uma coisa que ajudou muito na construção, tanto de Amora como Mercedes, era o figurino. Tem até um texto de Joana Gates que ela escreveu sobre o figurino de vários filmes de Renata que fez, e especialmente no Carro Rei fala sobre a construção desses personagens femininos e como, de propósito, ela pegou partes atribuídas mais ao masculino e colocou nesses personagens. Então, isso deu para sentir, era muito incrível o figurino. Eu tinha esse tipo de sandália que normalmente só homem usa lá, do sertão, de couro, e isso ajudou muito também para que a gente falou antes, não criar esse fetiche de mulher loira e carro, porque tinha uma coisa muito enraizada, muito. E esse personagem era muito. Essa uma cena com Zé Macaco lá no Ferro Velho, ela, né, é alta, ela toma espaço, ela tem uma coisa que pessoas sendo socializadas como feminino não estão encorajadas assim a ser, né? Num jeito. Então, isso já acho que dá uma estranheza, ou já dá uma coisa que fricciona assim quando assiste com o normativo. E uma coisa que Renata e eu também, a gente ficou falando agora essas semanas, os últimos meses, é que 90% dos críticos são homens brancos cis que escrevem sobre filmes e que a visão deles é como se fosse o objetivo, né? Assim que é a interpretação de uma história, assim. E tem muitas camadas, como a gente vê agora, né? Cada história tem milhões e mais ainda esse filme que foi feito por tantos artistas atrás e na frente da câmera, cada coisa tem tipo 1 milhão de histórias. Então, eu comecei a perceber e ficar desconfortável, não tanto por uma coisa pessoal, assim, mas eu comecei a perceber que os personagens de Amora e Mercedes estão sendo muito deixados para o lado. E eu comecei a achar interessante isso, porque vem de uma coisa estrutural, né? De anular um pouco o feminino, assim. Aí eu comecei a me dar conta, uma coisa que eu não fiquei pensando enquanto a gente filmava, porque eu estava só na subjetiva do meu personagem, da minha personagem, mas eu comecei a perceber, peraí, quem na verdade cria o final feliz, ou quem, tipo, mata o carro-rei, e a Mora, que se junta com a natureza, com a força do ancestral, né? Uma coisa que acho que no Brasil mais ainda, né, da população nativa, né, que de se juntar com a natureza, de sentir a presença da natureza, e a natureza começar a tomar a técnica, tudo que o homem se acha tão superior. Eu acho uma coisa incrível, porque ninguém fala sobre isso, né? Ela que mata com uma coisa que não é violento de armas ou de fogo, ou sei lá o quê, mas com a criação, com vida, ela coloca vida, semente que toma. E também Mercedes, né, que mata o carro-rei com essa coisa sexual, eu fiquei também... Ainda não cheguei ao fim dessa reflexão, mas de alguma forma também é um tipo de... Né? Ela luta com o próprio corpo, com a sensualidade, com a força do corpo, com o diálogo do corpo. Então, de alguma forma, eu comecei a achar muito interessante que esses dois personagens femininos
são ligados a isso e que pela percepção muito cis branco masculino está sendo. E até entrei em diálogo com alguns críticos e eles ficaram, tipo, eles realmente não perceberam, eles ficaram assim, nossa, que interessante, nossa, nem pensei, né? Aí eu acho que diz muito sobre o mundo que a gente vive e que essa situação política no Brasil agora representa muito, até exageradamente, né? Aquele símbolo do patriarcado mal, né? Que está agora liderando ou não o Brasil. E todo esse aspecto eu acho muito rico. E aí também tudo que os três pelo roteiro entraram, tudo que esse mito de Golem, que eu acho que é até uma camada a mais, que é muito complexa, né? Que também está sendo ignorado um pouco, né? Ninguém escreveu sobre isso, ou pesquisou, ou se interessou. Eu sei que é muita coisa, estou só, assim, relatando o que eu achei interessante. Sim, acho que é isso. Mas acho que eu queria ouvir um pouco do Luciano com relação ao personagem do Uno. E agora, assim, coisas que eu fui também elaborando à medida que eu ouvindo vocês, assim. Porque aí ele encarna essa masculinidade em crise também, né? Entre esse lugar, pensando nessa força da tecnologia, na força da natureza, a relação dele com a Amora. E queria te ouvir um pouco também sobre isso, né? Sobre essas questões, assim, por exemplo, do Uno em relação à Amora, acho que ele vê muito nela aquilo que é a grande questão da vida dele, né? Tipo assim, a necessidade de ter que cuidar da questão da família, do negócio da família, que, enfim, depois de uma lei que o Estado fez, né? Tipo, dos anos que os carros podem circular na cidade, nas ruas. E aí acho que ele olha para a Amora com esse olhar de esperança mesmo. E aí é uma coisa que Júlio estava falando agora sobre essa questão do roteiro de Amora e Mercedes serem as pessoas que, de algum modo, dão esse final heróico para o filme. Era uma coisa que eu lembro até numa leitura com a preparadora de elenco, a Raíssa, que ela fez assim, esse é um falso filme de homem. Tipo assim, a gente acha que os homens são os protagonistas do filme, mas eles no fundo, eles não são, assim. Porque meio que que é o Uno, ele acaba passando por esse problema de duas vias, né? Tipo, ou eu vou para a agroecologia para, enfim, de algum modo me sair daquilo que é o negócio da minha família, ou eu vou para as máquinas, que é o negócio da minha família. E aí tem o Zé Macaco, que é esse cientista pirado, doido, que, tipo assim, acaba embarcando na viagem dos carros, que leva ele para um outro lugar que foge a sanidade dele, assim. Enquanto que Mercedes é essa figura que vai ter a relação com as máquinas e que vai dar essa morte ao patriarcado, né? Esses símbolos ditos como os mais masculinos, assim, né? Como o próprio objeto do carro. E a Amora vai, junto com a natureza, né, destruir esses carros, assim. Então foi uma coisa que desde a preparação eu já estava muito muito ciente disso, assim, de que, cara, realmente quem faz o rolê aqui acontecer são essas duas personagens, né? A Amora e Mercedes, assim, tipo, Zé Macaco e Uno ali estão em outras perspectivas e em perspectivas de crise também, porque, por exemplo, em determinado momento adoraria que Uno tivesse sacado isso junto com a Amora também, assim, de que os dois pudessem juntos combater, digamos que esse mal, assim, sabe, essa coisa binária mesmo de bem e mal, dos dois estarem do mesmo lado. E ao mesmo tempo eu acho que é bom essa complexidade que Uno tem de ficar em crise com uma coisa e a outra também, assim, sabe? Mas que no fundo ele olha para essas duas figuras com, digamos que com admiração, assim, pelo que elas foram. E eu lembro até de uma conversa com o Jules, a gente estava no hotel, assim, conversando de que
a partir de uma relação da Mercedes com o carro, é que Uno renasce, assim. Uno estava preso dentro do carro, e aí depois de uma relação que ela, tipo, plá, no carro, tipo, né, o Uno vem de volta para esse mundo, assim. Então, isso era uma coisa que a gente conversou, que, tipo, talvez não dê a perceber tanto, mas que é uma coisa que para nós fazia muito sentido, assim. Acho que é isso. É verdade, Luciano, e também a gente falava, lembra que a gente falava que nós dois éramos os únicos que falavam com o carro, que entendiam ele, né? E no Sim. mesmo tempo, o Ninho e Uno e Mercedes nunca tem uma cena juntos mesmo. Os dois ficam se observando, mas tem uma coisa, uma cumplicidade silenciosa, vamos se observar assim. Muito interessante. Uma pequena coisa eu só queria acrescentar para a Amora é com a natureza e com o coletivo. Acho que esse aspecto também é muito importante. E tanto que agora, quando você falou, Luciano, eu acho sempre tão tocante quando a gente vê Uno, de repente, chegar no coletivo lá de Amora, ele aflorece, né? Que ele tá nessa pequena família com o pai e tudo, tem que seguir o negócio do lugar. E de repente entra lá no coletivo, que é outro tipo de família, e que é muito na raiz da terra brasileira, né? E de repente ele, assim, ele fica radiante sempre. Então também são os conceitos de família ou de comunidade, né? Pois é. Apresentados. Muita coisa. É muita coisa, cara, mas essa construção do masculino também é uma coisa que a gente tem falado pouco, mas é interessante, porque é muito difícil esse personagem Uno. Ele é nascido para ser herói, é a única pessoa no mundo que sabe falar com as máquinas. Mas o que é que acontece? A coisa não deu certo, porque ele vive em conflito, ele vive atordoado. Então, ele é um herói atordoado. Termina ele sem saber que rumo vai tomar, né? E até que ele não consegue, de fato, não é ele que resolve as questões, né? São as suas amigas, né? A porção lá feminina que tem. Mas era isso, tipo, era muito difícil para a gente. Eu tinha consciência que eu estava escrevendo um herói, construindo um herói que não estava preparado para ser herói, né? E Luciano entendeu perfeitamente isso, né? Um personagem realmente que está o tempo inteiro muito atordoado. E representa também muito a esquerda mais tradicional, não é? Aquele mais desenvolvimentista. Enquanto que a Amora, né, já vinha com uma coisa mais, e Mercedes, claro, com uma coisa mais subversiva, né, mais atual e contemporânea. E eu acho que isso foi o conflito desse personagem de Uno, que vinha já dessa, sei lá, dessa luta de classes mais calcada dentro de um modelo desenvolvimentista, como eu falei, e que não dá certo, e que não dava mais certo, né? Então, quando vem a Amora com a natureza, vem a Mercedes com esse mito judaico, sendo que não é um rabino, é uma rabina, no caso da personagem, que mata a criação, não é? É bem interessante como hoje essas duas forças, né, de uma luta de classe que já ficou para trás, não já ficou para trás, que claro que existe ainda, e é a coisa mais importante, eu acho, em qualquer conjuntura, mas de como é a forma da luta, como a luta mudou isso. É muito bom, né? Que a gente, infelizmente, estou precisando encaminhar para o encerramento por causa do tempo mesmo, mas é legal pensar como a gente vai encaminhando a conversa para uma conclusão que é um pouco da onde a gente partiu o diálogo, né? Que é essa dimensão de uma atualidade mesmo, desse olhar para o nosso mundo, assim. E aí eu queria convidar vocês a fazer uma consideração final. Então, nisso que para mim fica ressoando, que é numa aposta que é de talvez não caminhos, mas perguntas para o futuro, na verdade, assim, né? Que o filme nos traz. Então, a gente vai ter que ser breve, mas só para fechar, então, com últimas considerações. Léo, pode ser você começando? Que é quem está mais tempo a silêncio. Queria dizer que a gente está, acho que todo mundo muito feliz assim com a recepção que o filme está tendo, fazendo com as conversas que o filme tem gerado, assim, né? Muitas pessoas chegam sempre
né, para conversar, isso é muito bom. E, claro, nós estamos também, tipo, né, esse momento é incrível, mas a gente tá ainda todo mundo muito apreensivo com relação ao nosso cinema, a tudo que está acontecendo com o nosso país, né, e com o mundo também. Então, que o filme ajude, né, de alguma forma, a perturbar um pouco também as determinadas certezas, né, trazer questionamentos acerca disso tudo, né? Eu acho que... E, claro, que traga um pouco, né, de alegria, esquente um pouco o coração das pessoas nesse momento nosso ainda de pandemia, que é realmente muito complicado. Eu queria falar uma particularidade que teve, uma coisa engraçada que teve no Curitiba Lab, que durante o pitching final que teve, né, que eu fui para o palco, né, falar sobre o projeto, e fui arguído pela banca, né, que tinha lá, né, e perguntaram as influências. Eu falei várias influências e falei também de Velozes e Furiosos. E eu me lembro que isso caiu como uma pedra. Caiu como uma pedra. E assim, caiu com uma pedra para alguns e para outros não, né? Assim, mas eu falava e eu retificava que eram Velozes e Furiosos, mas de outra forma, não daquela forma careta, machista, sexista. Seria outra coisa. É outra coisa o filme. E que, de fato, se tornou isso. Eu me lembro muito bem de ter falado isso dentro do Curitiba Live. Eu só queria... desculpa, fala você. Não, acho que é Luciano agora, né, que vai para as considerações. Tá, para falar assim, eu acho que como consideração final, é que eu lembro muito de uma frase que fala que os artistas eles estão à frente do seu tempo, né? E acho que esse filme, não que a gente esteja à frente no sentido profético, assim, mas no sentido de carregar questões para o que fomos, para o que somos e o que seremos, assim. Então, acho que nesse sentido, o Carro Rei tem trazido muitos debates, muitas questões, muitas pessoas estão vindo falar. Tenho visto no Twitter também, acompanhado assim, o quanto as pessoas têm adorado as questões que o filme traz. Então, acho que é isso, assim, como coisa que eu tenho para deixar, é isso. Depois de Carro Rei, o que é que vem para a gente, né? O que é que fica como questões aí para a gente refletir sobre os tempos que a gente tem vivido e aquilo que a gente pretende ser de um Brasil e de um lugar melhor para se viver um tanto mais digno, né? Jules? Eu gostei, Camila, que você falou de que o filme deixa perguntas. Eu acho que é uma coisa que eu mais gosto, que eu gosto que esse filme confunde as pessoas. Alguns ficam muito, como assim? Que caminho que eu vou? Que deixa perguntas, que não dá uma resposta, uma narrativa fácil, simples. Eu gosto disso e eu acho um filme muito brasileiro, tipo, tanto que a gente sentiu agora quando o filme chegou no Brasil, teve um outro tipo de recepção, outro tipo de entendimento, porque as pessoas sintam assim, o filme fala sobre nós, sobre a nossa situação, e isso é muito comovente. E eu acho que também o final é aberto, até as pessoas já escreveram para nós, vai ter um Carro Rei 2, assim, a gente, quem sabe? Porque, eu gosto disso, o filme deixa as pessoas também, pessoas já assistiram 2 vezes, ficam dias com o filme na cabeça, acho que o melhor para nós artistas que pode acontecer, assim. E, sim, obrigada pelo convite. E é sempre lindo também para nós agora encontrar de novo nesses tempos e ouvir um ao outro e falar sobre cinema, porque isso faz parte de um filme também, né? Não é só o produto do filme, e a conversa que surge, a conversa que cada pessoa leva para sua comunidade, fala lá, de repente falam coisas que a gente nem tem ciência, né? A vida que é um semente também, um filme desse é um semente de amora também. Vai crescer nas pessoas que a gente não tem controle, assim. Eu amo isso. Obrigada. Eu vou falar só assim, realmente, acho que a gente já falou
questões tão legais nessa conversa. Foi muito especial, Camila, essa nossa conversa. Queria agradecer ao Festival Olhar de Cinema, ao Curitiba Lab, que foi bem importante para a gente. Aí eu tenho tanta gratidão até pelo ano que a gente, infelizmente, lança numa pandemia, mas parece, não sei por quê, que as pessoas de alguma forma estavam mais abertas para receber o filme, porque nossos filmes são sempre muito estranhos. E esse, particularmente, então, assim, parecia que eu precisava ter passado tantos anos assim para poder lançar no momento que os corpos e corações estavam mais abertos para receber o filme. Então, realmente tem sido muito gratificante o retorno todo das pessoas, principalmente também do espectador comum, que não é uma pessoa que estuda cinema, nem é tão cinéfilo, e isso é que a gente faz cinema para essas pessoas, né? A gente quer atingir esse público geral mesmo. Furar a bolha. Furar a bolha, e a gente gosta de Sessão da Tarde também, e essa Sessão da Tarde é ótima, podem assistir, ela é subversiva, mas ela é Sessão da Tarde. Assistam. Muito bom, gente. Eu que agradeço em meu nome, em nome de todo o festival. A gente compartilha dessa alegria de estar com o filme na nossa programação. E para quem assistiu essa conversa, fica o convite para acompanhar as conversas sobre os outros filmes da programação e também dar uma conferida na própria programação de filmes do Olhar de Cinema. Mais uma vez, muito obrigada, gente, e tchau, tchau. Tchau. Tchau, bom festival.